Boa noite pessoal. Vamos começar a acalmar os ânimos, sintonizar aqui no local, né? Como sempre de praxe aqui, vamos começar fazendo uma prece aí que ajuda a gente a desligar um pouco do dia a dia, tentar nos concentrar aqui hoje, aproveitar o máximo possível. Muito bom. Vamos lá então. Rogamos ao nosso querido Mestre Jesus e ao Pai todo misericordioso, que junto com todos os espíritos benfeitores aqui da casa, nossos benfeitores, amigos do plano espiritual, que possam nos auxiliar, nos amparar nessa noite, nessa nossa conversa. Em particular, o tema que escolhemos trata justamente da influência desses nossos companheiros do lado de lá sobre o nosso dia a dia, que possamos hoje então receber essa influência na sua forma mais pura, na sua forma mais quintessenciada, de forma que ao sairmos daqui possamos sair renovados, não necessariamente só com novos conhecimentos, pois carregamos instintivamente esses conhecimentos dentro de nós, mas que possamos relembrar deles e com isso nos sentir revigorados para as nossas tarefas, nossas missões, nossas provas do dia a dia aqui no plano Terra. Agradecemos profundamente essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos encarnados e desencarnados e gostaríamos de iniciar as atividades de hoje com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Amém. Muito bem. Bom, hoje o foco era fazer uma conversa sobre o Livro dos Espíritos. A gente tenta manter nas nossas palestras aqui um certo balanceamento entre Livro dos Espíritos, Evangelho e outros temas espíritas. Hoje o tema é o Livro dos Espíritos e aí eu resolvi escolher, ou como vocês vão ver, escolheram para mim, o livro 2, né, dentro do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, que fala a influência dos espíritos. E aí esse já é um processo interessante por si mesmo, porque eu estava lá olhando os capítulos, né, e eu acabei me interessando por esse, falei, acho que isso é uma conversa boa, interessante de ter lá no centro. Mas aí, como sempre, eu fui consultar o nosso material do centro, né? Eu tô no grupo aí que mantém esse nosso arcabouço de resumo de palestras e de sessões mediúnicas e tudo mais, e eu descobri que não poderia ser diferente. Nós já tivemos uma palestra desse tema em 2023 do nosso caro amigo Antônio Babler. Né? Obviamente, se você já viu uma palestra do Babler, ou está fazendo um curso mediúnico ou qualquer coisa assim, você já ouviu falar da pergunta 459 umas 77 vezes, então não é surpresa para ninguém que ele já tenha feito uma palestra sobre a influência dos espíritos no dia a dia. Né? Portanto, eu convido a vocês, né, se vocês se interessarem pelo tema mesmo, quiserem ver mais, vocês podem olhar no arquivo lá no canal do YouTube do SIM, tem a palestra de 2023 aí,
Só porque eu falei, né? Aí você veio, né? Você ouviu 459 lá de fora, é isso? Aí você veio correndo? Mas tem a palestra do Wagner lá em 2023. A minha primeira inclinação ao encontrar isso foi falar assim, ok, vou falar de alguma outra coisa, né? Não vou ficar repetindo. Mas, ao mesmo tempo, veio o contra-argumento de, olha, já faz 2 anos, o tema é relevante o suficiente e você pode só copiar tudo que o Wagner falou. Esse foi o que ganhou, né? Então, não, brincadeira. Mas eu falei, é verdade. Não, óbvio que eu não copiei, eu gerei o resumo pela IA e aí eu vou usar para fazer a palestra. Não, brincadeira, mas aí me veio essa ideia, falei, não, eu acho que o tema é suficiente, a gente não precisa ficar toda hora, tem que trazer algo completamente original, né? Eu tinha um amigo que faleceu, inclusive, falava que a humanidade não inventa nada novo desde a roda, né? Tudo a gente só adapta, copia, etc. Então, assim, resolvi falar de novo sobre esse tema, né? Trazer algumas perspectivas diferentes, mas fica a dica aí, tem essa palestra do Babel 2023 para quem quiser. Desculpa, eu estou meio perdido aqui, qual que é o tempo? 459. Não, é o capítulo 9, Influência dos Espíritos. E aí, né, aí eu achei a sua palestra lá e copiei. Bom, o tema central é esse então, tá? E ele, se você parar para refletir nisso, ele dá um nó no cérebro muito forte, tá? Porque assim, a partir do momento que a sua visão da realidade, né, em que tudo que você está fazendo, tudo que você acredita em cada momento, você sofre essa influência, isso é ao mesmo tempo, vamos dizer assim, um pouco libertador por um aspecto, mas preocupante por outro. Você tem que, a gente tem que aprender a balancear isso. Mas estou me adiantando um pouco. Vamos voltar para os pontos chaves aqui, que são, primeiro, como os espíritos nos influenciam. Segundo, que tipo de espíritos nos influenciam. E terceiro, o que podemos fazer a respeito. Então, eu basicamente peguei esse capítulo inteiro, e o capítulo é longo, né? Nós estamos falando eu fico batendo na pergunta 459, porque eu acho que ela resume bem, mas você tem 100 e poucas perguntas no capítulo falando sobre isso. Mas, como sempre, eu dei aquela resumida e eu acho que esses são os 3 principais aspectos. Como eles fazem, na medida daquilo que a gente entende, né? Que tipo de influências eles têm e o que podemos fazer a respeito, certo? Vamos começar com o primeiro ponto aqui, tá? Como que os espíritos influenciam, assim, um pouco do ponto de vista de como isso acontece, né? Bom, voltamos à questão de pensamento, de fluido cósmico universal, mas sem entrar isso aí por si só é um tema de outra palestra. O ponto principal eles não usam, obviamente, os mesmos canais, os mesmos sentidos que nós temos aqui, certo? Exceto, se você for um médium, ouvir claramente o espírito, não é assim que funciona, é muito mais sutil. Literalmente, é uma troca de pensamentos, é uma sintonia de pensamentos em que uma ideia ou um conjunto de ideias começa a ser colocado na sua cabeça, certo? E aí, quais são vamos dizer assim, por que nós do lado de cá temos algumas desvantagens nessa história, né? Os espíritos têm acesso literalmente ao que a gente está pensando, tá? Isso não é um segredo. Mas como é que eu me protejo? A gente já fala sobre isso, mas primeiro pense o seguinte, não dá para... Aqui, às vezes a pessoa tem uma certa habilidade de disfarçar, fazer aquela poker face, você não sabe o que ela está pensando. Então a pessoa está puta da vida lá, mas ela pega a cara, está falando, tá numa boa, não sei o quê. Do lado de lá isso não acontece, porque o que você emana
quando você está bravo, quando você está irritado, isto está acessível aos espíritos da sua faixa vibratória. Já falamos sobre isso, mas isso está acessível. Não dá para esconder, não dá para disfarçar, não dá para ser hipócrita. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem essa desvantagem, certo? Não adianta você querer disfarçar os seus sentimentos, se fazer de santo, quando na verdade você está pensando em uma outra coisa, não dá. Os espíritos têm acesso a isso. Tá? Dessa forma, eles, assim como eles têm acesso, vamos dizer assim, a ler isso, a pegar essas vibrações, essas ondas que você está mandando para o universo, porque quando você está bravo e querendo brigar com todo mundo, você está enviando essas coisas em todas as direções. E talvez mais particular na direção do coitado que você está querendo brigar. Mas você está mandando isso, você está fazendo um broadcast. Eles também podem fazer o broadcast contrário. Por definição, são espíritos como você. Se você está fazendo o broadcast lá, eles podem fazer o mesmo. E aí, como funciona? Eu fico dando exemplo de rádio, mas quem é que usa rádio ainda, né? Mas enfim, o ponto eu volto naquele esquema de alguém gritando no meio da estação do metrô, certo? Então você está no meio da estação do metrô na Alemanha, e aí você vai gritar alguém em alemão, todo mundo vai receber a mensagem, mas você vai lá e grita alguém em português, só se tiver um outro cidadão lá no meio que fala português, ele vai receber a mensagem. Então é mais ou menos assim, se você está numa determinada frequência e você está mandando esses pensamentos para todo lado, o outro espírito, se ele é capaz de estar naquela frequência, ele vai também mandar e isso vai chegar para você. Isso vai chegar dentro da tua cabeça, certo? Como um pensamento, como uma ideia, como alguma coisa assim. E aí, o que você vai fazer com aquilo é outra história. Pode seguir ou não, mas aquilo chega para você. Então, é assim que eles nos influenciam. Como eu desligar dessa frequência, a gente fala quando chegar na parte, né, do que eu posso fazer. Mas o importante é entender isso, né? Entender que essas influências vêm. E aí, lógico, como todos nós ainda temos um pouco de ego, orgulho, etc e tal, o que acontece? Você tem uma ideia. Eu acho que verde é a cor mais bonita do mundo. O resto não presta. Uma porcaria. Só verde que é legal. Aí chega um broadcast pra você. Pô, não queria tentar um vermelho? Você descarta na hora. Agora chega assim, cara, verde é o que chama mesmo. Acho que você devia brigar com todo mundo que gosta de vermelho. Não, acho que isso é meu mesmo. Então assim, esse é o problema. A gente tende a receber essas influências daquilo que a gente já acredita que é o certo, e se é uma coisa boa, ótimo, aquilo ressona e amplia, mas normalmente não é, e aí também ressona e amplia, e é assim que eles nos influenciam de um jeito ou de outro. Isso não é muito diferente da vida real, certo? A própria mídia hoje pega uma pessoa de direita e uma pessoa de esquerda e vai olhar o feed de notícias dela. Certo? É totalmente direcionado. A gente já faz isso mesmo entre os encarnados aqui, que não tem tanto recurso quanto eles, imagine eles como eles fazem. Certo? Então é isso. Agora, então qual é a conclusão? Certo? Frequentemente, nossos pensamentos são uma mistura dos nossos próprios e dos que são sugeridos. Olhe que situação complexa nós vivemos aqui. Então, os nossos pensamentos frequentemente são uma mistura do que a gente pensa e do que eles mandam aqui. Isso significa que enquanto eu vos falo, o que está saindo aqui da minha boca é uma mistura do que eu acho com o que estão mandando para mim. E eu espero, e eu rogo, que sejam espíritos bons que estão mandando agora alguma coisa para mim, porque estamos aqui na casa espírita, rezei, etc. Né? Não comi feijoada, tentei ter uma refeição mais leve, nada contra feijoada. Mas assim, esse é o ponto. Quantas vezes você já teve irritado, brigando com alguém? Não. Aquela situação, sempre você está brigando, está irritado, e você quer ter a razão na discussão. Né? Quando a gente está brigando, a gente sempre quer ter a razão.
E aí você quer ter razão. E aí chega para você uma ideia assim, mas será que o outro tá certo? E você descarta. Aí chega aquela outra ideia, não, isso tá errado mesmo, taca fogo aí. Isso não, eu tô certo, é o verde, sabe o que eu tô falando aqui? Essas influências chegam pra gente. Mas aí, o orgulho, ele inclusive naturalmente impede que a gente aceite que a gente pode ser influenciado. O orgulho nos impede de aceitar que eu posso sofrer influência. Não, o pensamento é meu. O pensamento é meu e quem está decidindo fazer isso aqui sou eu. Ninguém me influencia, não. Então, o orgulho e o ego já nos atrapalha. A cada momento, nós temos que pensar que aquilo que eu estou tentando fazer, uma determinada ação, algo que eu estou tentando fazer, pode ser uma influência dos espíritos, para o bem ou para o mal. Então, vamos falar, como eu já disse, sobre o que nós podemos fazer, mas tenha isso em mente. E, de novo, a famosa pergunta 459, ela fala, mais do que vocês imaginam. Quantos espíritos influenciam a gente? Mais do que vocês imaginam. Então, assim, uma coisa é falar, na semana teve uma hora lá, segunda-feira, que eu escrevi um e-mail meio torto. Acho que foi influência. Mais do que vocês imaginam. Em todos os momentos tem alguém funcionando lá no seu ouvido, tá? Bom, tá bom. Por que tem uma das perguntas que é interessante, né? Por que a espiritualidade, Deus, por que eles deixam isso acontecer? Deus permite essa influência como uma prova para exercitar nossa fé, constância no bem e principalmente o livre arbítrio. Nenhum dessas influências pode realmente forçar você a fazer alguma coisa. Existem os casos mais extremos de obsessão, possessão, etc., mas não começa assim. O ponto é, quem decide é sempre você. Essa é a máxima do livre-arbítrio. Então, a influência pode acontecer e tudo mais, mas a última decisão é de cada um de nós aqui. Né? Não existe essa história de um espírito realmente forçar você a fazer alguma coisa. Tá? Bom, a gente acabou falando de alguns casos, mas quem é que tem essa influência? Até onde a gente estima, a população de desencarnados só da Terra é 3 vezes a de encarnados. Então, para cada um de nós aqui tem 3, tem outros 2, né? Por aí. Então, assim, tem espírito para todo lado. Tem espírito para todo lado. Inclusive, é engraçado que às vezes o pessoal acha que casa abandonada, 100 anos, tem espírito. Pode até ter algo, mas eles têm interesse em estar entre nós aqui mesmo. Vai ser mais comum você achar no shopping, na balada, não lá na casa abandonada. Então, qualquer espírito, qualquer um deles, certo? E se você, novamente, eu não vou falar em termos de mal ou bom, mas tipicamente os que vão conseguir falar com você são aqueles que afinam com você, certo? Espíritos que gostam de açúcar e chocolate, com certeza estão do meu lado o tempo todo, entendeu? Porque não pode, põe lá uma barra inteira, é para comer um bloquinho, mas eu vou comer a barra inteira. Então, assim, os espíritos que afinam com vocês vão estar lá. Além desses que têm os seus interesses comuns e que gostam, eu gosto de filme de guerra, explode tudo, e não sei o que, esse tipo de espírito que você vai atrair. Mas e além desses? Além desses, o importante, esse é algo que a gente, é uma das armas que nós temos nessa guerra, uma das poucas, são o que a gente chama de anjo, mentor, guardião, aí cada religião tem um nome diferente. Certo? Esse é um, ou às vezes mais do que um, espírito que está lá também, tentando buzinar no nosso ouvido a coisa certa a fazer, ou pelo menos aquilo que foi planejado para a gente fazer. Então, assim,
você tem do lado de lá seus amigos, mentor, anjo da guarda, inclusive porque esse é um cara importante, justamente porque ele tá lá desde que você nasceu, o trampo dele é estar com você durante a vida inteira, certamente alguém dedicado a você, por aí vai. Você tem esse, seus amigos, certo? Você tem os neutros, que nem esse que eu falei, o que gosta de comer chocolate, o que gosta de filme de guerra, esse aí, de repente, tá passando lá em algum lugar, viu você externando, dando broadcast, eu quero comer chocolate, eu vou com esse cara aí, eu quero, então, neutros, vamos chamar assim. E tem os, vamos chamar, temporariamente inimigos, né? Os amigos do futuro. Temporariamente inimigos. São alguns que, por N motivos, outras vidas, essa vida ou qualquer coisa, querem realmente te prejudicar, querem dar os conselhos para que você faça aquilo que vai, de alguma forma, refletir negativamente para você. Então, tem todas essas categorias. Novamente, nós temos que tentar identificar que tipo de pensamento está chegando para você e filtrar, e a decisão final é sempre nossa, tá? E aí, como se defender? Primeiro, eu acho que se você, assim, autorreflexão, ou mesmo meditação, oração, se você, em resumo, parar para pensar antes de agir, você consegue falar, mas isso aí é meu mesmo? Sou eu mesmo que estou tomando essa decisão? Certo? A oração, né, esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, tarefas em que, nesse momento, nós estamos aqui tentando aprender um pouco mais para melhorar, né? É uma coisa boa. Às vezes temos atividades de caridade, quando vai ajudar outras instituições, ou quando faz qualquer atividade de caridade, ou às vezes caridade no lar, né? Minha avó sempre fala, caridade começa no lar, você está ali ajudando alguém da sua família, que está com algum problema, alguém próximo. Todas as vezes que você está fazendo algo assim, você está se colocando numa certa faixa vibratória, você está falando um idioma, né, que aqueles que querem te prejudicar, aqueles que ainda estão focados, vamos dizer assim, em vibrações mais baixas, eles não conseguem falar essa língua, certo? A língua dos anjos. Eles não conseguem falar essa língua. Então, se você está lá emanando, e eu sei que a gente não consegue fazer isso 100% do tempo, o dia todo, certo? Mas se você está emanando amor, carinho, certo? Quando você está rezando, você está emanando boas vibrações, é isso que você está transmitindo. O que vai chegar para você de volta é esse tipo de mensagem. Sucesso. Aí você sabe que não vai vir algo ruim. Agora, o duro é quando a gente está deprimido, bravo, o dia do trabalho foi uma droga e brigou com o filho, não sei o quê. Ali naquela situação é que você está mais vulnerável. Porque não necessariamente você está mandando vibrações de ódio, mas de tristeza, de depressão, de qualquer coisa assim. Aquele é o momento que você está mais vulnerável a receber essas influências. Aí o que você faz numa hora dessa? Famosa frase, hora que melhora. Então assim, se você conseguir, porque é difícil, porque você vai estar ali, você vai ter a intuição de, eu podia rezar aqui agora. Mas o que vai vir de encontro? Não vai resolver nada. Desde quando rezar ajuda para alguma coisa? Por quê? Porque você está naquele momento, é o que você está recebendo do mundo à sua volta. Mas se você conseguir quebrar aquilo, se você tiver alguém, você pode falar, isso sempre ajuda. Você viu? Eu não estou bem. Você pode me dar uma ajuda aqui? Pode rezar comigo? Qualquer coisa. Se você tiver alguém, aí você consegue sair dessa situação. Tá? Mas sempre suspeite, se você está num momento irritado, deprimido, triste ou qualquer coisa, sempre suspeite das ideias que estão chegando para você. Certo? Sempre suspeite. Vira e mexe eu falo. A gente, né, eu e a Mônica, porque a gente está sempre falando dessa coisa, a gente sempre fala, mas isso a gente devia fazer tal coisa. E aí sempre vem aquela, mas e aí, será que nós mesmos estamos querendo fazer isso ou é uma influência?
E aí, se a gente fala, não, acho que é uma influência, é negativa ou é positiva? A gente sempre avalia o momento em que a gente está. Ideias que a gente tem quando a gente está aqui, trabalhando no centro, um pouco logo depois, ou quando está vindo para cá, e aí a gente questiona, eu falo, olha, eu tenho que, lembra, prova de fé, aí eu vou falar, eu tenho que confiar, né? Nós estamos indo lá para ajudar, indo lá para nos melhorar, etc. Vem uma ideia, eu vou achar que é uma ideia boa, entendeu? Eu vou achar que é um discurso. Bom, não preciso falar para você julgar o mérito da ideia em si, certo? Eu estou falando muito ideias que você não sabe, tem decisões que você nunca sabe. A gente tomou uma decisão um tempo atrás de vir para os Estados Unidos, trazer a família inteira. Eu me questionei por muitos anos se isso era o certo ou o errado. Não era matar ninguém, não era roubar ninguém, era mudar de país, entendeu? Aí quando eu vejo, a gente tem aqui agora o centro para trabalhar, a família está bem, até a família que não é largando para trás está melhor sem nós. Então eu falo, ok, ouvimos a ideia certa e tomamos uma decisão e deu certo, entendeu? Então esse é sempre um dilema, mas pelo menos, né, você fala assim, nossa, mas daí? Então, não sei mais o que eu estou pensando, mas gente, é melhor ter essa dúvida, ter essa consciência e pensar e refletir a respeito do que simplesmente não saber, né? Vira e mexe eu trabalho num meio que é muito cheio de materialista, né? Essa é a minha prova. E aí às vezes eu vejo os meus amigos lutando com a situação e eu tento falar para eles, eu falo assim, mas faz isso, e eles, muitos não aceitam, né? E aí eu fico com pena mesmo, porque eu falo assim, então o cara não sabe do que está acontecendo, né? Ele não sabe tudo isso que está à volta dele, ele está à mercê dessas influências. Então, eu acho que pelo menos saber, ter essa consciência é a primeira etapa da caminhada. Depois, começar a tentar identificar, começar a tentar se proteger, aí é parte da nossa jornada. Na prece, não esqueça, né, juntando as duas coisas, não esqueça do mentor, do anjo, do guia, do que você quiser chamar, certo? Esse é quem você pode pedir ajuda, né? Falar assim, me ajuda aí, eu não tenho mediunidade ostensiva nem nada disso, então nunca vi, mas aí dá um nome para ele, dá um nome, eu chamo meu de Jonas, não tenho a menor ideia qual é o nome dele, mas quando o carro aperta, ô Jonas, dá uma ajuda aí, porque estou precisando, entendeu? Então, você vai se surpreender com como você vai ser ajudado, tá? Então, acho que essa era a principal análise que eu queria fazer, né? Esses 3 aspectos. Primeiro, entenda que aquilo que você irradia num dado momento, você também vai receber irradiações do mesmo tipo, né? E é assim que a influência faz. Existe em nós uma tendência natural de ficar preso nas nossas ideias, naquilo que a gente acha que é certo. Existe, nosso estágio em termos de orgulho, conhecimento e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado com isso. Nós temos condições, ao mesmo tempo que a prova nos é dada, nós temos as ferramentas para vencer essa prova. Então, como eu falei, primeiro conhecimento, né? Se você quiser ler esse capítulo, é um capítulo bastante interessante, porque aí você vai começar a ver as situações e falar assim, então aquele dia eu acho que não fui eu mesmo que pensei aquilo e por aí vai. Então, conhecimento, depois oração, o seu guia, isso tudo pode ajudar, tá? E finalmente, a certeza, né, que no fim das contas, o mérito e a culpa, vamos dizer assim, né? A responsabilidade é sua. Você vai receber as influências, vai concordar, você vai discordar, mas não dá para chegar lá depois e falar assim, mas aqui estavam buzinando no meu ouvido e tal. Não, é seu. O livre-arbítrio é de cada um de nós, então você pode tomar essas decisões.
Acho que é isso aí. Vamos deixar um tempinho para perguntas ou se alguém quiser compartilhar aí algum caso e por aí vai. Mas vamos... É isso aí que eu queria falar um pouquinho. Foi a palestra? Oi? A minha palestra? A sua palestra foi em 2023, 2 anos atrás. Não faz muito não, né? Mas acho que eu já falei antes a respeito dos equilíbrios da agora. Mas tem uma coisa que é pra gente fazer. Se não treinar isso aí, não rola não. Vocês têm que... E não vai treinar a hora que você estiver nervoso. Se quiser matar alguém, que você vai matar alguém mesmo. Mas treina em coisas fáceis. Acorda de manhã e fala assim, por que eu quero levantar? Eu quero levantar? Sou eu que quero levantar? Ah, é meu mentor que está aqui. Ele falou, é uma boa decisão ou não? Em decisões pequenas. Porque a hora que vier a decisão difícil, você vai se turbar mesmo, vai estragar tudo, se não aprender a fazer isso com decisões pequenas. Toda hora. Aí eu vou comer, eu preciso comer esse prato desse tamanho? Entendeu? Aí eu costumo dizer assim, né? O orgulho é aquele negócio de a gente comprar uma coisa que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem, para parecer uma pessoa que a gente não é com uma outra pessoa que nem está aí com a gente. É isso que a gente faz, né? Mas se for os pequenininhos assim, ó, vou fazer uma palestra, vou fazer uma palestra, vou fazer. Vai se questionando, né? Eu voltei de viagem ontem. Assim que eu cheguei em casa, eu falei, vou mandar mensagem para o Alanis, amanhã não dá tempo de eu preparar isso aqui para postergar minha palestra. Foi a primeira ideia que chegou. Os espíritos que estavam na viagem estavam junto comigo, continuaram viajando. Aí eu fiz isso aí, eu falei assim, tá, o que eu tava fazendo? Tava passeando, comi pra caramba. Assim, eu não era algo nobre que eu estava fazendo, assim, tá? E aí me vem a ideia de não dar palestra. Falei, vou dar palestra. Aí você tem que fazer o contrário, aí você fica teimoso, de orgulho contrário. Fala, você não falou para não dar palestra? Agora eu vou dar palestra, mas é isso. Mas essa é boa, de treinar nas coisas pequenas é boa, porque quando você está deprimido, quando você está no fundo do poço lá, é mais difícil. Treinar as coisas pequenas. Aqueles desenhos da Disney que tem o diabinho e o anjinho, nada poderia ser melhor do que aquilo lá. Né? Dá a impressão que toda situação você tem, né? Às vezes a gente tem uns 3 diabinhos aqui, um anjinho, mas aquilo lá é uma bela alegoria. Que mais? Alguém tem mais algo para contar? Eu não sei se é uma pergunta, se eu sempre falo isso, mas eles falam que na 459 na maior parte das vezes, eles nos conduzem. Não, Então, aí, eu acho que se a pessoa lê isso aí, não entende isso, aí já é aquele negócio. Camarão que dorme é onda leve. Né? Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações. A influência deles é maior do que você imagina. Muito frequentemente, são eles que dirigem os dois. Pensamentos e ações. Eu já li isso aqui várias vezes, já vi várias palestras. Eu quero acreditar que eu estou pensando sempre que eles estão influenciando e eu ainda acho que eu penso menos do que acontece de verdade. Fábio, uma coisa que você falou que eu acho que é importante ressaltar é que isso não tira a sua responsabilidade. Independente da influência que você está tendo nos momentos de cólera, a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas atitudes é sua. Independente de você ter tido influência ou não. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que sempre pensar. A gente começa a ficar fácil a passar o problema para outra pessoa. Porque o problema não era comigo, é porque naquele momento eu estava influenciado, mas a responsabilidade é sua. Continua sendo sua. É engraçado, a gente começa a estudar esses negócios de espiritismo, eu falo, né? Abre um leque para muitas outras coisas. Abre um leque para um monte de piada, por exemplo, sobre reencarnação, mas abre um monte de desculpa também, costa larga, né? Aí tudo é os espíritos. Se ele for espírito. Não dá. É a história do livre-arbítrio mesmo. Isso é a única coisa que uma das únicas coisas que é senso comum, que ninguém discorda, né, em toda a obra. Então, o nosso livre-arbítrio. Então, a gente, pro bem ou pro mal, isso é um dom aí que Deus nos deu, mas vem a responsabilidade, vem o mérito pelas coisas que faz bem, e também o karma, ou sei lá como você queira chamar, demérito, a carga espiritual negativa que vem quando faz mal. Não. Obviamente, isso é interessante, tudo é perfeito na lei divina,
o espírito que influenciou negativamente também adquire um demérito, certo? Então, assim, se um dia você estiver do lado de lá, você fala, não, agora eu estou aqui em espírito, não estou fazendo nada, eu só vou ficar aqui buzinando coisa errada no ouvido dos outros. Também tem sua própria carga. Fala aí. Por essa lógica aí, seria correto a gente pensar que a diferença entre uma pessoa que tem mediunidade e uma pessoa que não tem mediunidade seria aquela que tem mediunidade ter a consciência de que a ideia não é dela e a que não tem mediunidade não tem essa consciência, embora os dois estejam na mesma influência. Primeiro, eu concordo com a sua nomenclatura 100%, mas para eu não tomar pito, vamos falar que não tem mediunidade ostensiva. Eu também falo, que tem e não tem. Eu não sei, eu nunca parei para pensar sobre isso, porque assim, se você pensar na pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, vê e ouve claramente, e eu posso dizer isso que eu moro com uma, né? Você sabe que mesmo ela se questiona às vezes, e fala assim, tá, mas eu ouvi essa voz claramente, mas entendeu? E você também pode dizer que você é médium. Então assim, eu não sei, eu acho honestamente que todo mundo tem essas dúvidas mesmo. E aí o médium, assim, ele que é ostensivo e ouve, ou vê e tudo mais, ele também vê só um determinado espectro de espíritos, né? Tem todo um outro mundo que está influenciando eles, que eles também não têm esse acesso direto. Então, eu acho que não muda muito. Mas a ideia não é o que você vê, o que você sente, o que você não sente, é o que você vai fazer com o que você recebeu. Eu posso falar mal de você, mas se você pode dar um presente para você. Se você não quer o presente, o que você faz? Você pode recusar. Agora, se você recebeu isso, tudo bem, você recebeu. O que você vai fazer com isso depois? É a mesma coisa. A gente recebe essas influências. Eu não estou tendo atenção com isso. Será que o médium também não recebe e não sabe que o próprio Chico falou que ele não tinha certeza de tudo que ele falava? Se o Chico não tinha certeza, estou imaginando eu, que nem tenho mediunidade. E você está colocando um bom ponto. Mediunidade é um presente, é um dom que você tem. Conhecimento também é. Então, assim, se eu conhecer profundamente hoje sobre computador, eletrônica e tudo mais, eu também posso tomar decisões e fazer coisas que a pessoa que não conhece não tem acesso. Então, eu acho que não muda muito. Nós todos temos a influência, médium, não médium, e aí a gente tem que tentar lidar com isso. Eu acho que é uma questão individual, né? Para algumas pessoas pode ser libertador, saber que você, no momento que você está pensando mal, você pode estar recebendo influência, mas também pode ser um pouco frustrante quando você fala assim, poxa vida, eu achei que aquela ótima ideia que eu tive, aquele sentimento era meu. E você começa a perceber que, na verdade, essas influências criam uma teia e vão te ajudar a caminhar para frente e para trás. A partir do momento que você percebe, você começa a perdoar o outro, porque fala assim, ele tem uma desculpa, não significa que é a melhor desculpa, mas ele pode estar influenciado. Então, se eu partir desse princípio de que as pessoas podem receber essa influência, eu posso ignorar algumas vezes algumas coisas que eles dizem, porque ele pode estar no ardor da discussão recebendo ideias que ele efetivamente não sente. E a gente sabe disso quando a gente volta depois, é que diz, eu não sei porque eu disse aquilo. Isso é interessante, enquanto você falava, outro aspecto que eu uso isso aqui a favor é para exercitar a humildade. Porque assim, também, quando você tem alguma ideia boa no trabalho, na sua vida, qualquer coisa, você fala, nossa, tive aquela baita ideia, né? Eu sou um gênio, etc e tal. Eu, na verdade, eu comecei a pensar o contrário. Falei assim, essa ideia deve ter vindo de alguém lá. Então, isso também ajuda você. Tudo já foi criado, a gente só está exatamente. Criando. Então, de outra forma, você é o cara para receber. Talvez se ele falasse para mim, eu não ia fazer nada para ele. Não, existe, não estou excluindo totalmente o mérito, mas pelo menos você não fica assim se achando, falando, caramba, eu tive essa baita ideia, né? Porque todo mundo está sofrendo algum tipo de influência. Positiva também, espero. É como você falou, às vezes ele tem, você é um profissional, você é um médico, você é qualquer profissional. Tem um profissional que morreu e gosta lá, falou, vou ensinar esse cara, ele vai continuar alguma coisa que eu fiz, né?
Então, Mas onde você diz conheça a ti mesmo, quando você conhece a si mesmo e você sente uma certa influência, você tem a maior capacidade de lidar com aquilo. 100%, porque assim, a partir do momento, o Cleiton tem razão, pode ser um momento confuso e tal, e a gente pode ter essa dificuldade de filtrar. Mas imagine o ponto em que você chega, em que você sabe exatamente o que é seu e o que vem de fora. Não tem nada mais poderoso que isso. Porque aí literalmente você pode decidir em todas as situações, eu vou com o meu, eu ouço isso que está indo lá, e quando você decide por algo que está lá, você fala assim, ah, não, ok, entendi, acho que é uma boa ideia. Muito obrigado, viu? Parará, parará, e vai. Aí para mim é um cenário ideal. Você literalmente toma a sua decisão com o melhor que você tem à disposição, sem, vamos dizer assim, sem enganado. Acho que vamos encerrar já. Legal, ok? Agradecemos por mais essa noite, por essas discussões e reflexões edificantes que tivemos aqui. Esperamos que tanto nós encarnados quanto os companheiros desencarnados que nos acompanharam nessa noite, que possam também ter tirado proveito dessas discussões, entendendo os pontos de vista diferentes, como estamos interpretando aí a mensagem que nos foi deixada pela doutrina, que todos possam também coletar um pouco da luz e das energias de paz, amor e esperança que se aglutinam nessa casa e que possam levar e espalhar em todas as direções para seus familiares, colegas, vizinhos e por onde quer que nós possamos passar. Que todos possam também ter saúde, perseverança, fé e esperança no nosso futuro e que possamos continuar aprendendo e trabalhando na direção do infinito, na direção do nosso Pai todo misericordioso. Que assim seja.